Coreia do Norte, Cuba, países do leste europeu, a China e a União Soviética do século XX são apenas alguns exemplos de que o socialismo é sinônimo de atraso e de decadência. Toda a fome, a perseguição e as mortes causadas nos regimes socialistas são a confirmação de que essa é uma doutrina maligna. Provavelmente, os idealizadores do socialismo pensariam duas vezes em propor essa ideologia caso soubessem da desgraça que ela causaria na humanidade. Eu já expliquei diversas vezes aqui no canal como o socialismo surgiu e como ele funciona, ou melhor, como ele não funciona. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero vir aqui de uma maneira mais informal um pouco para tentar demonstrar o porquê ele foi criado. O contexto que fez com que algumas pessoas idealizassem a doutrina comunista. O que será que se passava na cabeça de Marx ao propor a teoria comunista? Então bora! Primeiro, para entender a criação da teoria socialista, nós temos que entender um pouco do contexto histórico que vivia a Europa do século XVIII e XIX, que foi o palco para o surgimento de diversas teorias sociais, inclusive o socialismo. Então vamos para a aula de história. Entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, nós temos um período na história o qual chamamos de Primeira Revolução Industrial, onde os processos de produção que antes eram arcaicos e ultrapassados por causa da manufatura, agora se tornaram muito eficientes com a invenção de novos métodos de produção através de máquinas. Com isso, a população que praticamente vivia na miséria começou a experimentar um rápido crescimento econômico. O padrão de vida de pessoas comuns melhoraram bastante, pelo menos em comparação com o período pré-revolução industrial. Para quem não sabe, em paralelo eu estou aqui também descrevendo o surgimento de nada mais nada menos que o sistema capitalista. Só que aqui nós temos um problema. Por mais que o capitalismo tenha trazido no início um avanço gigantesco na qualidade de vida das pessoas em geral, havia também uma alta concentração de riqueza em uma pequena parcela da população, geralmente os proprietários dos meios de produção. Ou seja, havia muita desigualdade. A grande maioria das pessoas viviam em situação de pobreza, trabalhavam muitas horas por dia nas fábricas para ter o que comer, e havia uma minoria de pessoas muito ricas. É aqui que surge um tal de Karl Marx. Vendo todo este problema de desigualdade social e econômica, Marx cria uma teoria que resolveria todos os problemas da humanidade. No livro Manifesto Comunista, Marx e seu amigo Friedrich Engels dividem a sociedade em duas classes sociais antagônicas, a burguesia e o proletariado, e descrevem como a burguesia oprimia a classe operária, e propõem uma solução, que basicamente se resumia em os proletários tomar os meios de produção e acabar com a desigualdade, dividindo igualmente a riqueza entre as pessoas, extinguindo as classes sociais e acabando com o capitalismo gerador de desigualdades. Marx só não contava com uma única coisa. A fórmula comunista que iria revolucionar a humanidade e acabar com todos os problemas do mundo simplesmente não funcionava. Realmente é uma pena Marx não ter vivido o suficiente para ver o fracasso que foi a implantação do socialismo na União Soviética. O fracasso do socialismo chinês que arrebentou a economia e matou milhões de pessoas de fome. O fracasso de Cuba, que vive em total atraso até os dias de hoje. Realmente é uma pena Marx não ter vivido o suficiente para ver com seus próprios olhos como o capitalismo se desenvolveu e ver como o capitalismo melhorou e muito a qualidade de vida das pessoas, através da geração de riqueza e da livre iniciativa. Realmente uma pena. Marx criou o socialismo porque ele via crianças trabalhando em fábricas, porque via pessoas se matando 15, 16 horas por dia para sustentar suas famílias. Só que mais uma vez ele se esqueceu que mesmo antes da origem do capitalismo, isso já acontecia nos campos em larga escala. Crianças já trabalhavam nos campos para ajudar a complementar a renda da família. Se após o surgimento do capitalismo começou a se elevar uma classe de pessoas muito ricas, antes dele, até mesmo os mais abastados eram atingidos pela escassez e pela miséria. Hoje em dia, o socialismo é uma ideologia ultrapassada. Os países que implantaram o sistema socialista estão caindo um a um, ou pelo menos estão aderindo ao capitalismo para não colapsarem.
A teoria marxista já foi refutada por inúmeros economistas no decorrer da história. Só que infelizmente muitas pessoas ainda insistem no erro. O erro de acreditar que o socialismo tem alguma chance de funcionar. Mas o incrível é que as pessoas que adoram odiar o capitalismo são as mesmas que usufruem dos privilégios que só o capitalismo pode proporcionar. Vai entender, né? Ainda que no capitalismo haja uma certa desigualdade na distribuição das riquezas, bom, já é melhor do que no socialismo, onde há uma igualdade na distribuição das misérias. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.